Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula. Na parte 3 vamos iniciar nossa discussão aqui sobre o critério da queda de tensão. Bem pessoal, qual que é o objetivo do dimensionamento com foco nesse critério da queda de tensão? Bem, como o próprio nome sugere, a gente quer limitar o valor da queda de tensão nos circuitos. E o que é essa queda de tensão? Basicamente, ela é um fenômeno que faz com que os equipamentos que estão conectados na sua instalação, eles recebam uma tensão inferior ao valor nominal. E por que isso acontece? Porque tem uma queda de tensão no cabo. O cabo tem uma impedância e, logicamente, na hora que circula uma corrente pelo cabo, a gente espera ter uma queda de tensão. E isso é ainda mais importante se a gente pensar que a carga ela pode estar distante do quadro de distribuição. Então, por exemplo, a gente pode ter uma área externa, que eventualmente você vai ter lá um banheiro, alguma coisa do tipo, e aquelas cargas pode ser que elas estão relativamente, comparado com as outras, bem distantes do quadro. E aí pode ser que esse critério de queda de tensão ele se torne fundamental no dimensionamento. Então aqui a gente tem o conceito, se a gente pensar na nossa instalação elétrica, por exemplo, que com uma origem, aqui no secundário de um transformador, por exemplo, à medida que a corrente circula ao longo destes circuitos, nós teremos uma redução da tensão. Exatamente pelo fato de a gente ter uma corrente circulando aqui, esse cabo tem uma resistência, pela lei de Ohm, a queda de tensão é resistência vezes corrente, ou impedância vezes corrente. Consequentemente, se a gente olhasse a tensão, o gráfico da tensão, a gente ia observar que ela ia ir caindo, o valor eficaz dela, ao longo do cabo. E o que a gente não gostaria é que cá no final do nosso circuito terminal, a gente tivesse uma tensão que não fosse adequada para o funcionamento do equipamento. Então, esse seria o ponto. O que a norma fala sobre a queda de tensão, pessoal? Bem, no item 6.2.7, ela traz informações específicas sobre este ponto. Então, no primeiro item aqui, o que eles falam é que essa queda de tensão não deve ser superior aos seguintes valores. Tá? Então, 7%, calculado a partir do terminal secundário do transformador, no caso do transformador da propriedade. Então, por exemplo, se a gente pensar numa instalação rural, tem lá o transformador que já faz parte, ou então se a gente pensar num prédio que é alimentado em média tensão, e consequentemente a gente tem ali o ponto de entrega depois do transformador. Então também 7%, quando o ponto de entrega for ali localizado, então por exemplo, se a gente tem uma instalação que ela recebe em média tensão, o ponto de início ali da nossa instalação, o ponto de origem é no secundário do transformador. Então a partir daquele ponto você pode ter 7% de queda. Tá? Quando a gente tem uma entrega em tensão secundária, o máximo é 5%. Então isso aqui vale para residências, tá? Residências que geralmente elas são alimentadas aí diretamente em baixa tensão, a gente tem uma queda de tensão de até 5%. E se a gente tiver uma instalação que tem uma geração própria, o máximo de queda de tensão ali vai ser de 7%. Apesar do máximo da queda de tensão, então, poder ser 7% ou 5%, a queda de tensão em um circuito terminal não pode ser maior que 4%. Eu vou mostrar alguns desenhos depois para explicar isso aqui melhor para vocês. E além disso, são permitidas quedas de tensão maiores quando você tem um equipamento que tem uma corrente partida. Por exemplo, um motor. Daqui a pouco a gente vai discutir especificamente esse caso. E, logicamente, para a gente fazer o cálculo dessa queda de tensão, a gente vai usar a corrente de projeto do circuito, tá? Que é diferente da corrente de projeto corrigida. Então, a gente usa a corrente de fato calculada a partir da potência. A gente não considera os fatores de correção de temperatura, nem os fatores de correção de agrupamento e resistividade do solo. Então, você usa a corrente de projeto. Então, vamos entender os limites aqui. Vamos supor aqui uma instalação, que ela é alimentada em baixa tensão, e aí a gente tem aqui o ponto de entrega, Esse ponto de entrega, ele começa do ramal de entrada. Ele começa antes da medição. Ele começa naquele ponto que tem a conexão entre o cabo da concessionária e o cabo da instalação elétrica. Depois a gente tem a caixa de medição, e
E nós temos uma conexão da caixa de medição até o quadro de distribuição. E do quadro de distribuição, nós temos a conexão para um equipamento. Tá? Como isso aqui é uma instalação que ela opera, né, alimentada, né, pela rede pública de baixa tensão, a queda de tensão máxima é 5% pela norma, tá bom? Então, do ponto A até o ponto F, nós podemos ter uma queda de tensão de até 5%. Isso quer dizer que se a tensão for 127 volts, for uma residência monofásica, nós vamos ter no máximo 120, no mínimo, né, 120,65 volts sendo aplicado na carga. Mas tem um ponto importante, tá? Nota que a gente considera a queda de tensão em todo esse trecho, né? E aonde que é o nosso circuito terminal de fato? Bem, o circuito terminal são aqueles circuitos que eles se iniciam do quadro de distribuição e vão direto para a carga. Então, esse trecho EF, ele pode ter no máximo uma queda de tensão de 4%. Conclusões. Se no trecho AB a gente tem 1% e no trecho CD a gente perder mais 1% de tensão, nesse trecho aqui a gente pode perder só 3%. Agora, se aqui eu perder 0,1% e aqui eu perder 0,1%, nesse trecho eu não posso ter 4,8% de queda. Só posso ter 4% nos circuitos terminais, de acordo com a norma. Espero que tenha ficado claro. Outro exemplo aqui, né, uma concepção mais artística, né? Então, se a gente tem aqui a origem da nossa instalação aqui, né, a gente tem no máximo 5%, tá? Mas no circuito terminal é admitido no máximo 4%. Então, se aqui se tiver uma perda menor que 1%, por exemplo, nesse trecho, aqui você não pode ter mais que 4%. A norma limita isso, tá? Se a gente pegar agora uma instalação, tá? Que ela, novamente, nós temos aqui as diversas cargas e os quadros dessa instalação, mas agora ela é uma rede que é alimentada em alta tensão. Então, por exemplo, um condomínio ou uma fábrica, né? Nesse caso, a origem é no secundário do transformador, tá? E aí nós podemos ter uma queda de tensão máxima de 7% pela norma. Mas, nos circuitos terminais, o máximo é de 4%. Então, se aqui você tiver uma perda de 1% e aqui você tiver uma perda de 1%, aqui você não pode ter uma perda de 4%, e sim de 5%. Você fica limitado a 4%. Então, esses seriam os detalhes ali, né, que estão descritos ali na norma. Uma questão importante, tá? Bem, se a gente pegar 5% de queda de tensão em 127, vai para 120,65, tá? Mas tem um problema, tá? Essa tensão aqui, ela varia de acordo com o fornecimento, tá bom? Então, se a gente pegar, por exemplo, o gráfico aqui, né, os dados do PRODIST, né, que define a qualidade de energia elétrica, né, a gente vai reparar que uma tensão é considerada adequada se ela variar de 117 até 133. Isso para um sistema de 127 volts. Então, a gente está nessa faixa de tensão adequada. Consequentemente, se a gente considerar 117 volts, 5% de queda, dá 111,15 volts, pessoal. Em algumas situações, isso pode ser ainda pior, porque em algumas situações, se você estiver no final de linha, né, você está muito distante da subestação da concessionária, pode, eventualmente, você ter problemas, né, de alimentação, porque você, às vezes, está na faixa de tensão precária. E aí, às vezes, a sua tensão precária, né, em 127 ali, né, ela vai ficar baixíssima, tá? E, consequentemente, a gente pode ter problemas, né, no funcionamento de equipamentos. Eu já vi, por exemplo, um caso, né, de uma fazenda muito grande, que ela tinha uma casa de colono, né, uma casa adicional, né, e aí essa casa ela estava localizada numa distância muito grande do transformador de entrada da instalação elétrica. E, consequentemente, você tinha cabos muito longos, era mais de 1 quilômetro de cabo, e eles não se preocuparam, né, com a bitola desse cabo quando fizeram essa instalação elétrica. E o problema que aconteceu é que nessa casa especificamente não era possível utilizar chuveiro elétrico, tá? Porque a queda de tensão era tão grande na linha que o chuveiro nem ligava. Era muito baixa
essa tensão quando você tentava ligar o chuveiro elétrico, né? E, consequentemente, eles tiveram que trocar todo esse cabeamento que era feito, né, de longa distância, exatamente para que você utilizasse uma bitola maior, reduzisse essa queda de tensão e, consequentemente, conseguisse, né, ter chuveiro elétrico, por exemplo, naquela casa. Então, essa seria a principal ideia, né? Ok, durante a partida de motores, né, tem um item específico da norma 6.5.1.2, tá? Então, para evitar essas perturbações quando o motor parte, se a gente lembrar, né, a corrente partida do motor pode ser 7, 8 vezes a corrente nominal dele. Então, isso vai intensificar muito a queda de tensão, né? Bem, tem que olhar as restrições impostas pela empresa distribuidora de energia. Então, se vocês lembrarem, a norma da concessionária geralmente define, né, qual é o maior motor que você pode partir diretamente e quais os métodos de partida que você tem que utilizar à medida que a potência desse motor aumenta, né? Bem, em regime permanente, né, a gente espera, né, que os limites de queda de tensão do motor, né, vão seguir aqueles limites anteriores, né, mas durante a partida vai ter um item específico para definir isso, tá? E, logicamente, a norma fala que pode ser necessário empregar, né, dispositivos que limitem, né, corrente partida e, dependendo do projeto, considerar a possibilidade de partida simultânea de 2 ou mais motores. Então, para refrescar a memória de vocês, né, talvez vocês lembram dos conceitos de partida estrela-triângulo, partida com autotransformador, com chave compensadora, a utilização do método de inserir resistência no rotor da máquina de rotor bobinado, utilização de soft starter ou inversor de frequência para fazer partida dessa máquina, né? Então, isso são métodos, né, que estão ali para reduzir a corrente de partida e, de fato, reduzir esse problema, né, dessa queda de tensão durante a partida dos motores, né? Além disso, quando você tem vários motores, dependendo do processo, você não precisa partir todos ao mesmo tempo. Então, você pode, eventualmente, fazer uma partida condicionada, um comando condicionado desses motores, né? Então, a gente faz a partida de um determinado conjunto de motores. Depois que eles atingiram o regime permanente, a gente faz a partida do segundo conjunto de motores. E assim sucessivamente. Então, isso são possibilidades que a norma não especifica, não detalha, mas ela fala que são, de fato, soluções aí para esse tipo de problema, né? Ok, então a queda de tensão em regime permanente, ela deve respeitar aqueles limites lá anteriores, mas durante a partida você pode admitir aí uma queda de tensão de até 10%. Tá? Lembrando que para os demais pontos da instalação a gente tem que ainda manter aquele limite de 4% e 10%. Então, essa seria mais ou menos aí a ideia. Mas no circuito terminal do motor a gente pode ter uma queda de tensão de até 10%, desde que isso não afete, né, os circuitos que estão ali do lado. Então, essa que seria aí a sacada. E como que a gente faz o cálculo, né? Bem, se a gente fosse calcular a queda de tensão, pegando os comprimentos exatos dos cabos, pegando a resistência e fazendo a queda de tensão, isso seria uma metodologia que daria muita conta. Tá? Seria bem trabalhoso fazer isso, né? Então a gente tipicamente recorre a métodos baseados em tabelas. Então são métodos que a gente já faz uma conta rápida, olha na tabela e já determina qual que deveria ser a bitola do cabo para que eu atenda aquele critério de queda de tensão. Bem, tem alguns métodos, tem o método do momento elétrico, tá bom? Esse momento elétrico basicamente é um produto ampere por metro, tá? E a gente olha na tabela. E a gente também tem o método da queda de tensão em volt ampere por quilômetro, tá? Que é mais comum, tá? Visto que diversos fabricantes de cabos, eles fornecem a tabela dessa queda de tensão em volt ampere quilômetro, né? Nos seus catálogos. Então isso facilita muito. Você vai usar um cabo de uma determinada fabricante, né? Sei lá, Cobrecon, você vai usar Prisma, vai usar Pirelli, e aí você já tem esse tabelado, né? E, logicamente, a gente tem que usar a corrente de projeto. Então, isso aqui é uma coisa que o pessoal erra bastante, tá? Utiliza-se a corrente de projeto. Ok. E essa metodologia de cálculo, ela vai depender, né? Ela pode ser simples ou ela pode dar um pouquinho mais de conta, tá? A metodologia simples é quando você tem um circuito concentrado. O que é um circuito concentrado? Tem aqui um exemplo, né? Ele é um circuito onde a carga está concentrada em um único ponto.
Então ele é um circuito que sai do quadro de distribuição, vai lá e alimenta uma única carga. Isso aí é um tipo de circuito muito comum para as tomadas de uso específico. Tá? Então essas tomadas de uso específico, elas têm um circuito dedicado a elas, né? Já discutimos isso, e consequentemente a gente tem um traçado que vai direto lá, por exemplo, para o chuveiro ou para o ar-condicionado. Né? E aí a queda de tensão ela vai ser calculada diretamente. Você vai pegar a corrente do circuito, multiplicar por esse comprimento e fazer o cálculo da queda de tensão em volt-ampere por quilômetro. Então, volt por ampere quilômetro. Né? Então o cálculo é bem direto. Né? Já em circuitos distribuídos, né, que é como se a carga ela tivesse em diversos pontos, e além disso a corrente varia ao longo do trajeto, né? Por exemplo, um circuito de TUG, né? Então a gente tem um trecho aqui de 10 metros, aqui, por exemplo, que ele tem a corrente de todas essas 5 tomadas. Nesse segundo trecho, eu vou ter corrente só de 5 tomadas. No terceiro trecho, eu tenho a corrente só de 3 tomadas. No quarto trecho, corrente de 2. E no último trecho, a corrente só de 1 tomada. Então, vai dar mais conta para a gente poder calcular essa queda de tensão, logicamente. Né? Isso aqui também acontece no circuito de iluminação. Né? Você geralmente tem um circuito, ou mais de um circuito de iluminação, né? Mas isso pega lâmpadas de diferentes cômodos. E, consequentemente, né, a gente tem que considerar essas distâncias e a corrente que vai ser drenada de cada lâmpada, né, para fazer a conta. E a queda de tensão, ela geralmente é calculada, então, nesse caso aqui, trecho a trecho. E aí a gente vai fazer uma soma. Tá? Além disso, tem circuitos, pessoal, que eles têm mais de um traçado. Imagina que, por exemplo, esse circuito aqui, na qual a gente tem várias lâmpadas, tá bom? Vamos supor que isso aqui são lâmpadas. Tá? Então a gente sai do quadro de distribuição, né? A corrente nesse trecho alimenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lâmpadas. Nesse segundo trecho, a corrente 6 lâmpadas. Aí o que você poderia fazer? Né? Você poderia pensar nesse traçado. Você poderia pensar nesse traçado. E você poderia pensar nesse traçado. Certo? Então, esse seria o desafio. Né? Muitas vezes o cálculo de queda de tensão, né? Ele te leva a um cálculo complicado. Mas o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode pegar o pior caso. Né? O pior caso está associado, né, ou com as maiores distâncias ou aonde estão concentradas as piores cargas. E na dúvida, você faz o cálculo para mais de uma situação. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, é bem provável que o caminho mais crítico para o cálculo de queda de tensão seria esse. Então, se para esse cara se atender a queda de tensão de 4% no circuito terminal, para esses outros dois aqui é bem provável que você também vai atender. Né? Ok. Muito bom, então. Continuando, então, galera. Como é que a gente faz, então, essa metodologia de cálculo? Bem, a gente faz o cálculo da tensão unitária. Queda de tensão unitária. O que é essa queda de tensão unitária? Ela é uma razão entre a queda de tensão em volts que você pode ter. Como que você calcula isso? É a queda de tensão percentual admissível, sei lá, 3%. Às vezes você quer ser mais conservador, 2%. Né? E o Vn é a potência, é a tensão nominal. Então, se você fazer o produto da queda de tensão percentual pela tensão nominal, você vai ter a queda de tensão em volts. E você divide isso, tá, pelo produto da corrente pelo comprimento. Mas aqui tem um somatório. Por quê? Porque se você tiver um circuito que ele é distribuído, ou seja, tem vários trechos, o que você vai fazer é pegar o comprimento e multiplicar pela corrente que passa naquele trecho. Mais o comprimento vezes a corrente do segundo trecho. E assim sucessivamente. Se você tiver um único trecho, for um circuito concentrado, você simplesmente vai esquecer esse somatório e vai ficar corrente vezes comprimento. E como que isso depois é utilizado, né, pessoal? Os fabricantes geralmente disponibilizam tabelas desse tipo, que dependem da forma de instalação, dependem do tipo de cabo, do tipo de eletroduto, porque se o material do eletroduto é magnético ou não, devido a efeitos magnéticos, né, a gente pode ter uma queda de tensão diferente no cabo, tá? Por efeitos de reatâncias e tudo mais, né? Um circuito de corrente alternada, a gente tem que lembrar disso, né? E aí o que acontece, né? A gente vai ter, né, por exemplo, para uma situação específica aqui de instalação para um cabo específico de 2,5 milímetros quadrados,
O valor em volt por ampere quilômetro desse cabo é 16,9. Tá? Isso quer dizer, né, que se você tem uma determinada instalação que essa queda de tensão normalizada, ela dá, por exemplo, 17, né, para atender aquela queda de tensão, esse cabo aqui que dá 16,9, ele é o cabo adequado. Então é assim que a gente utiliza esta tabela. A gente vai fazer um exemplo para poder clarear isso. No primeiro exemplo, vamos considerar um circuito de tomada de uso específico, né, um circuito para alimentar um chuveiro. Então é uma potência de 5.400 watts, 220 volts, fator de potência unitário. A isolação dos condutores é de PVC, um eletroduto de PVC embutido em alvenaria. Temperatura 30 graus, comprimento do circuito 15 metros. Vamos nessa. Primeira coisa, calcular a corrente de projeto. Se você dividir 5.400 por 220, dá 24,54. Pensando naqueles fatores de correção, a temperatura é 30 graus. E se a gente reparar aqui, tem só este circuito passando dentro do eletroduto. Então nós vamos chegar à conclusão que o fator de correção de temperatura é igual ao fator de correção de agrupamento, que é igual a 1. Então, para esse caso específico, a corrente de projeto corrigida é igual à corrente de projeto. Vou olhar na tabela da NBR 5410 para a instalação, né, condutor de cobre, isolação PVC, método de referência B1 com 2 condutores carregados. Nós vamos chegar à conclusão que o condutor de 4 milímetros quadrados é o que vai atender, tá bom? Porque a corrente dele aqui, né, é superior a esse 24,54. Professor, não poderia utilizar o 24? Não, está tão perto. Não, não pode, porque esse condutor não é capaz de carregar essa corrente, né? Então a gente sempre pega imediatamente superior, né? A gente arredonda para cima, né? Sempre pega o valor de corrente dessa tabela maior do que a corrente de projeto corrigida. Bem, nesse caso, um condutor de 4 milímetros quadrados atenderia o critério da ampacidade. Agora vamos para o critério da queda de tensão. Como isso é um circuito concentrado, pessoal, a gente vai notar que aquele somatório aqui embaixo a gente não vai precisar utilizá-lo, né? Consequentemente, eu vou considerar aqui uma queda de tensão aqui de 3%, tá? É um pouco mais restrito que a norma. Você poderia utilizar o limite da norma, mas você pode utilizar menos para reduzir talvez a perda de energia na sua instalação, né? A tensão é 220 volts. A corrente de projeto não é a corrigida, é a corrente de projeto. É 24,54 amperes. E o comprimento 0,015. Por quê? Estou convertendo os 15 metros para quilômetro. Muita gente erra aqui, tá, pessoal? Então lembre-se de fazer esta correção. Quando a gente fazer essa conta, a queda de tensão unitária dá 17,92 volt por ampere quilômetro. O que a gente faz? Olha na tabela. Logicamente, a gente tem que olhar eletrodutos, né, e eletrocalha de material não magnético. Para esses tipos de cabos, seriam os cabos que eu utilizaria, né, desse fabricante, né? E, logicamente, nós vamos ter que olhar no fator de potência unitário. O mais próximo seria o fator de potência 0,95. Nessa situação, a gente observa, né, que o primeiro condutor, né, que tem o volt ampere quilômetro menor do que 17,92 é o condutor de 2,5. Consequentemente, a gente poderia, pelo critério da queda de tensão, né, ele falaria que um condutor de 2,5 atenderia a esse critério de queda de tensão de 3%. E qual bitola que eu uso? Bem, a gente tem que atender simultaneamente, pessoal, os dois critérios. A capacidade de condução de corrente, né, e a queda de tensão. Como um resultou em 4 milímetros quadrados e o outro 2,5, a gente vai utilizar uma bitola de 4 milímetros quadrados. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu atenda o critério de corrente e a minha queda de tensão com certeza vai ser menor que 3%. Né? O que faltaria seria determinar o condutor de proteção. Como aqui esse circuito tem um condutor de proteção dedicado, ele também seria de 4 milímetros quadrados. Né? Note também que esse 4 milímetros quadrados ele é maior que o 2,5 recomendado pela norma. Então está tudo certo. Você pode utilizar esse condutor e continuar o seu dimensionamento, seja de eletrodutos ou de proteção, que são cenas dos próximos capítulos. Né? Vamos para um segundo circuito agora, seria um circuito distribuído. Então a gente tem um circuito de tomadas de uso geral, que ele é de 2.000 VA. Esse 2.000 VA sai da soma das potências das tomadas, né? É 1.800 mais 100 mais 100, dá 2.000.
É um circuito de 127 volts, mas note que ele é relativamente comprido, tá? Esse comprimento máximo aqui, ele chega até 50 metros, pessoal. Ele vai ser instalado em eletrodutos de PVC, a isolação do condutor é PVC e a temperatura é de 30 graus. Vamos lá calcular a bitola desse circuito. Primeiro, corrente de projeto, 2.000 VA dividido por 127, 15,7 amperes. Fatores de correção, se vocês perceberem, no traçado está passando só esse circuito no eletroduto, então o fator de correção de agrupamento é 1 e a temperatura é 30 graus, também vai ser 1. Então, nesse caso específico também, né, a corrente de projeto seria igual. A corrente de projeto corrigida seria igual à corrente de projeto. Agora a gente olha para a tabela, ok? Novamente, o método de instalação, né, vai ser o B1. A gente tem 2 condutores carregados novamente, é um circuito monofásico, né, de cobre. E aí nós vamos chegar no impasse aqui, porque se a gente olhar o condutor de 1,5, ele já atende o critério da capacidade de condução de corrente. Né? Só que a gente tem que lembrar que num circuito de tomadas, a bitola mínima da norma é 2,5. E por esse motivo, o critério da capacidade de corrente vai resultar num condutor de 2,5 milímetros². Não pode usar menos, é o que a norma define. Né? Ok, feito o critério da ampacidade, nós vamos para o critério da queda de tensão. Para isso, o que eu fiz foi calcular a corrente em cada um desses trechos. Né? Lembrando que essa corrente aqui seria a corrente total, aqui seria a corrente total menos a corrente de uma tomada, a corrente total menos a corrente dessas 2 tomadas, e assim sucessivamente. Então, nós teríamos esses valores de corrente e os comprimentos, a gente sabe que todos valem 10 metros. Vou definir novamente a nossa queda de tensão aqui de 3%. O circuito é de 127 volts. E agora vamos aos somatórios, né? Então, primeiro trecho, ele é um trecho de 10 metros e a corrente é 15,7 amperes. Mais um segundo trecho de 10 metros vezes a corrente de 11 amperes. Lembrando que esse 001 é 10 amperes, 10 metros convertidos para quilômetro. Terceiro trecho, 6,3 amperes vezes 10 metros. Quarto trecho, 1,58 amperes vezes 10 metros. E o último trecho, 0,79 amperes vezes 10 metros. Isso nos dá um valor de volt por ampere quilômetro de 10,77. Então agora nós temos que ir para a tabela. Estamos aqui no material não magnético, novamente com esses cabos, o circuito é monofásico, tá? Só que agora eu vou assumir um fator de potência de 0,8, que é o fator de potência típico de TUG, que a norma sempre pede para a gente utilizar. Dessa forma, a primeira bitola que tem um volt por ampere quilômetro menor que 10,77 é a bitola de 4 milímetros². Nota que essa aqui dá 14. Então, para atender o critério da queda de tensão, nós temos que utilizar um condutor de 4 milímetros². E agora, qual a bitola que eu vou utilizar? Bem, 1 metro tinha me resultado em 1,5, a gente subiu para 2,5 porque era o mínimo da norma, mas o segundo critério diz que tem que ser de 4 milímetros², senão você não consegue atender o critério da queda de tensão. Dessa forma, a gente vai utilizar um critério de 4 milímetros², né? Que atende basicamente, né, tanto a capacidade de condução de corrente quanto a queda de tensão. E quanto ao neutro e a proteção? Bem, eles vão ter a mesma bitola, né? A gente está naquela faixa menor que 16 milímetros², então o neutro vai ser de 4 milímetros² e a proteção também. Nota que esse valor é superior ali, né, ao mínimo recomendado pela norma, então está tudo certo. Ok? Agora, pode acontecer, pessoal, dependendo das distâncias, tá? Que você comece a ter algumas coisas absurdas. Por exemplo, essa bitola ela chega a 10 milímetros² para um circuito de tomada, que é muito grande. E aí uma solução que você pode utilizar para contornar isso é ou dividir o circuito em circuitos menores, ou você pode, né, mudar o traçado dos seus eletrodutos de forma que você diminua o comprimento. Né? Então, tudo isso, né, a depender da instalação, pode ser que você precise de um segundo quadro de distribuição. Né? E tudo isso, né, vai depender de cada caso. Então, são questões aí que o projetista sempre tem que lidar, né,
para tentar encontrar a solução dentro da norma, mas que seja economicamente viável, né? Então, espero que tenha ficado claro aí. E quanto aos eletrodutos, né? Última parte da nossa aula aí. Como que a gente escolhe o eletroduto? Bem, sobre os eletrodutos, pessoal, existem normas específicas, tá? Que descrevem as características destes materiais, tá bom? Então, existem NBRs específicas para isso, que são descritas na NBR 5410. A maioria dessas normas já foi revisada, então elas não são referentes mais a esse ano, né? Primeira década ali do anos 2000, essas normas foram revisadas, né? Mas ainda são válidas. O que a NBR fala, então, dos eletrodutos? Tá. Primeira coisa é vedado o uso como eletroduto de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal. Então, você não pode usar uma mangueira que você utilizaria normalmente, por exemplo, para irrigar seu jardim como eletroduto. Não, você tem que usar um eletroduto, tá? Exatamente porque ele tem características específicas, né, de resistência mecânica e eles também devem ser não propagantes de chama, tá? Além disso, em instalações embutidas, né, eles só assumem utilizar eletrodutos que suportem os esforços mecânicos, né, visto que pode ter alguma deformação, né? Em qualquer situação, eles têm que suportar a solicitação mecânica, química, elétrica e térmica, né? Nos eletrodutos, a gente deve considerar que só vão ser usados, né, condutores isolados, unipolares ou cabos multipolares. Então, dificilmente, né, você vai ver um condutor nu, né, dentro de uma instalação embutida, né? Isso não pode ser feito, né? Exatamente porque você vai ter vários condutores ali dentro, então eles devem ser isolados. Mas isso não exclui, né, por exemplo, os seus condutores de aterramento, por exemplo, que eventualmente você pode ter algum condutor nu, você ter algum eletroduto ali para dar uma proteção mecânica, tá bom? Ok. Um ponto importante, né? As dimensões internas dos eletrodutos devem permitir que após a montagem os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Então isso é uma questão bastante importante, pessoal. E para conseguir isso, né, geralmente se define uma taxa de ocupação. Então, se você tem um eletroduto que tem uma determinada área de seção reta, você não pode lotar aquilo ali de cabo. Na verdade, dificilmente você vai usar mais do que 53% dessa área. Tá? Você não pode, de acordo com a norma. Né? Exatamente para facilitar na hora de passar os cabos e também caso você precise trocar os cabos. Então, a ideia disso é facilitar e muito. E em muitas instalações, né, que não são projetadas corretamente, o eletricista sofre muito para fazer a instalação elétrica, porque às vezes o eletroduto é muito fino e tem que passar uma quantidade de cabos que não é compatível. Então tá errado, tá bom? Então se tiver um único condutor, né, o eletroduto ali, a área máxima dele ocupada vai ser de 53%. Se for dois condutores ali até 31%, tá bom? E no caso de 3 ou mais, 40%. Geralmente é o que acontece porque quando a gente pensa no circuito, por exemplo, você vai ter um eletroduto para o circuito de chuveiro. Já passa 3 condutores, né? Ou é fase neutro proteção ou fase proteção. Então 40% é muito utilizado, tá? Outro ponto é que os trechos contínuos de tubulação não devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas. Então, se você tem um trecho muito grande, de 15 em 15 metros, você tem que colocar uma caixa de passagem, tá bom? E se for numa área externa, por exemplo, uma instalação que vai ter num muro, você vai passar, por exemplo, né, por algum motivo, a cada 30 metros você tem que ter uma caixa, tá bom? E esse limite, ele geralmente reduz quando você tem alguma curva de 90 graus, tá? Então, se tiver curvas de 90 graus, você tem que ter ali caixas de 3 em 3 metros ali, tá bom? Ou próximo disso. Ok, e quando você tiver uma curva, né, que ela for originada do dobramento do eletroduto, por exemplo, quando a gente usa aquela mangueira sanfonada, né, isso não deve resultar na redução da área de seção reta do eletroduto. Então ele não pode amassar quando você faz a curva, tá? Se isso foi feito, se isso acontecer, tá errado, tá? Não pode. Exatamente porque se, por exemplo, ele amassar, vai ficar muito difícil depois de passar a fiação dentro daquele eletroduto. E as caixas onde as caixas de passagem de derivação elas devem ser usadas, né?
em todos os pontos onde tiver entrada e saída de condutores. Então, você vai ter uma tomada, você vai ter um interruptor, você vai ter uma lâmpada, tem que ter uma caixa. Né? Em todos os pontos de emenda ou derivação, então é expressamente proibido que você tenha emenda dentro do eletroduto. As emendas elas têm que estar em locais expostos, né? Locais que você consegue acessar e dar manutenção, né? Ou executá-la com qualidade. Né? E sempre que for necessário, no caso, né, segmentar a tubulação, né? Por exemplo, de 15 em 15 metros, né, você tem que segmentar, você vai ter uma caixa ali também. Quanto à localização, né, essas caixas elas têm que ser acessíveis, né? E os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas. Então, como eu disse, não deve ter emenda de derivação dentro do eletroduto. Isso é extremamente proibido porque você pode eventualmente causar um acidente com isso, né? Se aquela isolação ali, por exemplo, falhar por algum motivo, né? Você pode ter um mau contato na hora que você tracionar o cabo, né? Na hora que você for passar ele, a emenda fica lá dentro. Então não pode. O trecho do cabo tem que ser contínuo e emenda só na caixa de derivação, pessoal. Ok, quando você tem os eletrodutos ali que vão ser embutidos em concreto armado, tomar muito cuidado de modo que eles não sejam, né, deformados durante o processo ali de concretagem, né? Por exemplo, você colocar numa laje e tudo mais, né? E, tipo assim, as saídas dos eletrodutos, tudo deve ser vedado, né, para evitar que, por exemplo, entre argamassa ali dentro, isso depois dificulta muito para você passar os condutores, danifica a caixa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E as junções de eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxílio de acessórios, né? Então, existem acessórios específicos para poder fazer essas conexões, né? O corte dos eletrodutos geralmente fazer perpendicular, né? Então não deixa nenhuma quina, né? E retirar as rebarbas para não danificar a isolação dos condutores, né? Na hora que eles entrarem em contato com o eletroduto. Eletroduto que vai ficar exposto, às vezes tem problema também de dilatação térmica, então eles devem ser seccionados, né? E tem que ter alguma luva, alguma coisa para poder geralmente ter essas juntas de dilatação. E isso é um probleminha, né? Principalmente quando a gente pensa em eletrodutos metálicos, porque eles vão ser aterrados em algum ponto e tem que ter continuidade elétrica. Então meio que você tem que ter esse espaço, mas tem que ter uma conexão elétrica, seja com a cordoária ou com a luva flexível. Então tem alguns produtos específicos para você poder fazer essa junção. E, logicamente, né, a enfiação dos condutores ela só deve ser feita depois que você montou todos os eletrodutos, está tudo pronto. Né? Exatamente para evitar, né, que sujeira dentro do eletroduto, rebarba, tudo isso danifique a isolação dos cabos. Ok, né? Então, quanto à nossa querida NBR 5410, no critério mais geral, né, mais que 3 condutores, 40% da área só pode ser ocupada, então o eletroduto tem que ter 60% da sua área livre. Tá? E como que a gente escolhe a bitola, né, a largura ou a área de seção reta desse eletroduto? Né? Bem, tem 2 metros, né, é tabelado. Tá? Então pode ser para condutores iguais, então já tem uma tabela que fala esse eletroduto cabe tantos cabos de 1,5 milímetro quadrado. Então é bem direto. E a gente tem com condutores diferentes, tá? Nesse caso, né, a gente calcula a área que o cabo ocupa e tem que garantir, né, que a gente não ocupe mais que 40% da área do eletroduto. Né? Então, seria essa a ideia. Outro ponto importante, né, é que tem algumas concessionárias, tá, que lidam com o eletroduto falando em diâmetro, em milímetros. E existem concessionárias, né, que falam da rosca desse eletroduto, que geralmente é medida em polegadas, tá bom? Isso geralmente acontece, né? E os fabricantes fornecem essas duas informações, geralmente, porque muitos fabricantes que fazem tubulação de água fria, eles também fazem eletrodutos, né? E aí, a gente sempre fala de tubulação, né? 3/4, 1 polegada e meia, né? Então a gente acaba também usando isso eventualmente para eletrodutos. Existe uma tabela de conversão, né, que vem da antiga NBR 544, que foi cancelada, né? Mas também os fabricantes costumam dar tabelas desse tipo, né? Então isso aqui é, por exemplo, dessa fabricante, PE Tubos, que coloca aqui pra gente o diâmetro nominal, o diâmetro externo e o diâmetro interno,
E aqui a bitola em polegadas, né, que estaria relacionada à rosca, né, do eletroduto. Perfeito, então, né? Então, como que são as tabelas, né? Se a gente pegar uma tabela aqui para condutores iguais, né, aqui tem as bitolas dos condutores, certo? Aqui tem um número de condutores por eletroduto, e esse número é o diâmetro nominal do seu eletroduto. Então, por exemplo, se eu tiver 5 cabos de 4 milímetros quadrados, eu vou precisar de um eletroduto de 20 milímetros. Por outro lado, se eu tiver 9 cabos de 50 milímetros quadrados, vai ter que ser um eletroduto de 60. Tá? Isso aqui é para PVC e tem uma tabela análoga para eletroduto de aço. Tá? Então, só para vocês perceberem. Quando tem condutores diferentes, aí a gente tem tabelas deste tipo, que os fabricantes costumam fornecer. Então, você tem a rosca, o diâmetro nominal, tá, do seu eletroduto, né? E aqui você tem a área útil, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um eletroduto de 3/4, a área que os cabos podem ocupar é no máximo 138,6. Se der 139, você tem que usar um eletroduto de 1 polegada. E por aí vai. Para ficar claro isso aqui, e logicamente, né, para que a gente possa calcular isso, a gente tem que saber a área ocupada pelo cabo. E não basta usar o 1,5 milímetros quadrados, porque 1,5 milímetros quadrados em um cabo é a área de cobre, mas tem a área da isolação e da cobertura. Então, na verdade, o cabo ocupa uma área maior do que a bitola dele. Por esse motivo, os fabricantes de cabos, eles também fornecem dados para os diferentes cabos que eles comercializam, qual que é a área total desse cabo. Tá? Então, se pegar, por exemplo, um cabo de 750 volts dessa família aqui, o cabo de 1,5 milímetros quadrados, na verdade, ele ocupa 7,1 milímetros quadrados. Exatamente, porque a cobertura e a isolação desse condutor somam área, né, na área total que esse cabo ocupa. Então, para finalizar, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui para tentar deixar bem claro como é que a gente dimensiona os eletrodutos. Vamos considerar aqui uma instalação elétrica, a gente utiliza eletroduto de PVC, tá? A gente tem 3 circuitos, um circuito fase neutro, um circuito fase neutro proteção e um outro circuito fase proteção. E eu já estou entregando para vocês as correntes de projeto corrigida, para a gente não precisar ficar olhando muito nas tabelas, né? Ficar calculando aqueles fatores. Assumindo o método de instalação B1, né, ou seja, o condutor embutido em alvenaria, né, e a utilização desse tipo de cabo aqui da Pirelli, vamos determinar o menor eletroduto capaz de conter esses condutores. Ok, se a gente for na tabela de dimensionamento, tá, a gente vai chegar à conclusão Para finalizar aqui, então, pessoal, vamos fazer um exemplo. Vamos considerar aqui que num eletroduto de PVC, a gente vai instalar 3 circuitos, tá? O circuito 1, que tem uma corrente de projeto de 22 amperes. O circuito 2, que é fase neutro proteção, né? E eles têm uma corrente de 40 amperes. E o circuito 3, que é fase proteção, tem uma corrente de 25 amperes. Eles vão estar no mesmo eletroduto de PVC. O método de instalação é B1, tá? E a gente vai utilizar esses cabos aqui da Pirelli. Então eu gostaria de saber qual que é o menor eletroduto, né, capaz de conter estes condutores. Tá? Perceba que eu já entreguei a corrente de projeto corrigida, para a gente não precisar ficar olhando aqueles fatores de correção e tudo mais. Né? Ok, se a gente for na tabela, vocês vão chegar à conclusão que para o circuito 1, né, a corrente de projeto é 22 amperes. Né? No método de instalação B1 aqui, a gente vai precisar de um cabo de 2,5, que suportaria 24. No circuito 2, a gente tem uma corrente de projeto corrigida de 40 amperes, então a gente vai acabar indo para o 6 milímetros quadrados, que dá 41 aqui na tabela. E o circuito 3, 25 amperes, a gente vai ir para 4 milímetros quadrados. Então essas seriam as bitolas dos condutores. Bem, agora para esse cabo específico que a gente está utilizando, né, qual que é a área dele? Então, bem, o circuito 1 ele tem 2 condutores de 2,5, porque ele é fase neutro.
O circuito 2 tem 3 condutores de 6 milímetros quadrados, porque ele é fase, neutra e proteção. E o circuito 3 ele tem 3 condutores, porque ele é fase, fase e proteção. Consequentemente, a gente vai pegar a área total que os cabos ocupam, que seria 2 vezes a área ocupada por um condutor de 2,5, dá 10,7, mais 3 vezes a área ocupada pelo condutor de 6 milímetros quadrados, que é 18,1, mais 3 vezes a área ocupada pelo condutor de 4 milímetros quadrados, que é 13,8 milímetros quadrados. Isso resulta para a gente numa área total de 117,1 milímetros quadrados. Bem legal, né? Aí o que a gente faz, né? A gente vai naquela tabela de eletrodutos de PVC, né? Como eu tenho mais de 3 condutores, né, mais de 3 cabos, a gente tem que ir para a área útil, para 40%, que é o que a norma exige. Lembra que aqui é 117,1, então a gente precisa de um eletroduto que a área 40% dele aqui seja maior que aquele 117. Note que esse eletroduto aqui, 3/4 aqui, ou 25 milímetros, ele é um eletroduto que ele tem uma área útil de 138,6. O de meia polegada não atenderia. Desta forma, para atender os requisitos normativos, a gente vai utilizar esse eletroduto 3/4 ou 25 milímetros para atender a norma. Espero que tenha ficado claro. Neste ponto, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.